E aí, enfim, o Flamengo garante os 3 pontos. Terminei de falar aqui sobre o jogo, eu queria falar um pouco sobre toda essa polêmica que tá acontecendo, né? Porque é o seguinte, uma vitória importante pro Flamengo em cima do Galo, fora de casa, virando o jogo e chegando à segunda posição do Campeonato Brasileiro. Só com esses elementos, é um roteiro que, assim, 99,9% dos times terminariam em festa no sábado, né? Caraca, que vitória absurda. Pô, o que a gente fez aqui foi muito bom. Menos esse 0,01% chama-se Clube de Regatas do Flamengo. Porque depois do que aconteceu... Aquele 1% né, vagabundo. Pô, cara, o que aconteceu depois, com toda essa questão envolvendo Pablo Fernandes e o atacante Pedro, que recebeu um soco na cara do preparador físico, eu acho que denota um pouco dessa falta de comando do Flamengo. Eu acho que mostra como o time... O que você tá rindo, cara? Cara, essa cara do MF de Goku, né? Pô, mano. Mas é bizarro, cara. Ele tá assim, bizarro, mano. Mas enfim, o Elef tá triste, o Elef tá triste. Pô, mano, isso é desanimador, mano. Mas enfim, o que eu queria falar aqui é o seguinte. Cara, eu acho que mesmo com a vitória, o maior perdedor dessa partida foi o Flamengo, tá? E quando eu digo que o maior perdedor foi o Flamengo, eu não falo o time Flamengo, mas eu digo a instituição, tá? Porque, de novo, vou voltar aqui ao que eu tava falando antes. Eu acho que isso mostra a falta de comando do Flamengo, tanto lá de cima com o senhor Landim, com o Marcos Braz, até o Sampaoli e sua patotinha. Tá de férias, né? Então, eu acho que isso mostra como que às vezes o elenco, não o elenco em si, mas o Flamengo acaba se perdendo dentro de si mesmo. Se eu não me engano, o Jorge Jesus falou isso, se eu não me engano, o injustiçado Domenech falou isso também, que o problema do Flamengo é o Flamengo. O problema do Flamengo sempre vai partir de dentro pra fora e vem se provando isso temporada após temporada, temporada após temporada. Queria ouvir vocês um pouco, o que vocês têm a dizer sobre isso. E vamos debater aqui sobre, porque, cara, absurdo o que aconteceu. Absurdo. Vai, Léo, pode falar, meu amigo. Cara, é bizarro isso. Talvez seja uma das situações mais bizarras que eu já vi na vida, desde que eu comecei a acompanhar o Flamengo. E, cara, beira loucura não, é uma loucura isso, cara. Uma loucura. O Pedro chegou a dizer que ele já vinha sofrendo uma pressão psicológica, uma tortura psicológica da comissão técnica do Sampaoli. Ele não vinha sendo aproveitado como deveria. Um jogador do calibre do Pedro merecia mais chances, na minha opinião. Mas, cara, as chances que ele estava tendo também nas últimas partidas, tá? Vou pegar o retrospecto das últimas partidas. Ele não via tão bem assim. Não via tão bem. Mas será que já era por esse motivo? Ele não tá se sentindo confortável, com confiança, por falta de chance, por essa pressão psicológica que ele havia sofrendo? Isso aí só o tempo dirá. Eu tô dizendo aqui, analisando a situação, sabe? Cara, como todo mundo já sabe o que aconteceu, isso não é segredo pra ninguém, após o jogo, o Flamengo foi pro vestiário, rolou uma confusãozinha ali fora do vestiário, com seguranças, teve uma discussão ali, e nem todo mundo entrou pro vestiário. Aparentemente estava o Pedro, Gerson, alguns outros jogadores. Pedro estava no seu celular já, devia estar falando com a família, vendo o que estava acontecendo na rede social, aparentemente é normal para os jogadores. E chega o Pablo, o preparador físico do Flamengo, da comissão do Sampaoli, chega com o dedo em rixe, já partindo para as ofensas pro Pedro, perguntando por que ele não havia aquecido, né? Por que aconteceu antes? Pedro estava aquecendo, disseram que ele recebeu a promessa que entraria na partida, foi aquecer com os jogadores que até entraram, só que ele não foi chamado para entrar. Ele ficou descontente e voltou pro banco, sentar no banco de reservas para assistir o resto do jogo, só que o aquecimento ainda estava rolando. Ele cometeu um ato de indisciplina, tá? Vale ressaltar também. Boa. Cometeu um ato de indisciplina, foi um pouco mimado, na minha opinião, mas aí, irmão, ele ganha a razão depois que o cara desfere um soco na cara dele. Não justifica de jeito nenhum. Eu acho que ele errou muito, de verdade. Até porque o Sampaoli e sua comissão são superiores e decidem quem entra, quem sai, quem aquece, quem não aquece. São coisas que são pautadas e que todo mundo sabe. Então, tipo assim, se um superior seu chega e pede pra você fazer alguma coisa no seu trabalho, fazendo pra você, torcedor, quem tá assistindo a live ou quem tá assistindo algum corte. Se alguma pessoa, algum superior seu no seu trabalho, chega pra você e fala, o LF, o Vinícius, Arthur, seja lá quem for, chega e fala, preciso que você pegue esse papel e rasgue. E você não faz, você tá errado.
Entendeu? Tá errado. Então o Pedro errou. Na minha opinião, o Pedro errou porque ele, por mais que ele não tenha entrado, ele tinha que estar aquecendo. Até porque o Flamengo tá vivo nas competições aqui do ano, né? Que é a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro. Então o Pedro vai ser requisitado. Isso aí não tenho dúvidas que ele vai ser requisitado. Então é bom sempre aquecer, por mais que não entre, para manter a boa forma, para manter o ritmo de jogo, que é muito necessário para jogadores que são, tipo assim, reservas imediatas, como é o caso do Pedro. Porque o Gabigol saindo, reserva imediata do Gabigol é o Pedro, no atual momento. Então, sim, ele errou. Só que nada justifica você ser agredido. Porque você tomar tapinhas na cara. Então, ia chegar nesse momento. Um soco na cara. Foi bizarro. Tá ligado? É muita atitude fria do Pedro, na minha opinião, porque você tomar um soco na cara e você não reagir, não revidar, é uma atitude louvável, principalmente nos dias de hoje, e ainda mais de quem a gente está falando. A gente não está falando de qualquer um, por mais que ele não esteja acima de ninguém no sentido pessoa, mas a gente está falando de um jogador como um Pedro, jogador de Copa do Mundo. E ele manteve a calma ali naquele momento, diferentemente do Gerson, que pegou o cara pelo colarinho, mas quando dizer viu a reação. Mas disseram que se não fosse o Gerson, talvez haveria mais agressões, que o cara tava partindo pra cima do Pedro. O Gerson meio que, do jeito dele, rixe lá, contornou a situação. Eu li que o Thiago Maia chegou pra separar, chamou o Gerson, e aí o Gerson chegou e empurrou o Pablo contra a parede, falou, pô, você tá ficando maluco, que não sei o quê. E o Pedro, depois disso, que o clima se esquentou de fato, ele meio que ficou revoltado, que no primeiro momento ele nem assimilou o que tinha acontecido. Ele tomou o soco sem reação. E aí depois ele foi em direção ao Pablo e falou, nesse canalha me bateu, ele me deu um soco. São as informações que estão saindo aí. Absurdo. Bizarro, absurdo demais essa situação. E se não fosse o Gerson, como a LF disse, ficaria muito pior a situação. Muito pior mesmo. Porque a gente... Tudo bem, o Pedro, como disse e tal, na publicação que ele fez, ele deu a outra face, só que, tipo, você deu a outra face por soco, mas se toma mais um, mais dois, poderia ser uma situação muito séria, porque poderia haver agressão também da parte do Pedro. Mas, enfim, uma situação muito... Quando a gente começou a falar sobre esse assunto da cara da LF, eu dei uma zoada, mas é uma situação muito triste. Pelo fator, cara, tá ligado? De ser com pessoas públicas da maneira que foi, entendeu? Do cara se sentir humilhado porque você tomar um tapa na cara e você tomar um soco na cara é uma humilhação. E por isso ter vindo à tona, o Pedro já é um cara que não estava muito, muito feliz estando no banco e recebendo poucas oportunidades. Na publicação que ele fez, ele cita isso, né? A escassez de minutos que ele vem recebendo nos últimos jogos. E é complicado demais a atual situação. Cara. E aquela parada, é a maldição da bola parada, né? Como o LF trouxe pra gente no grupo do Resenha. O Andrés Pereira faz aquele gol lá de falta e aí acontece, né? O nosso Pitico entrega a bolinha a bola no pé do Deivinho, o Deivinho faz o gol que o Flamengo é vice-campeão. Abre um portal o gol de falta no Flamengo, pô. E agora esse gol do Arrascaeta faz um careca desconhecido, né? Que o careca do Flamengo é o Sampaoli, ele é o careca desconhecido. E como disse o Arthur também, o Arthur do Resenha, né? Xavier. Os carecas são apelões. Ele até comentou isso aqui no chat do YouTube. E, cara, o cara tem uma atitude dessa e acaba total com o vestiário do Flamengo, tá ligado? Cara, uma coisa que eu também fiquei muito chateado com a atitude da comunicação do Flamengo, como lidou com a parada, sabe? Eu achei bizarro mesmo. Cara, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. O Flamengo, no momento que a história veio à tona, deveria emitir uma nota oficial dizendo que o clube é completamente contra qualquer tipo de agressão aos seus jogadores, independente de quem seja, qualquer tipo de agressão no vestiário, alguma nota, irmão. Tem a comunicação lá, deveria ter emitido alguma nota. O Flamengo tratou a situação como se não fosse nada, O jogador, o Pedro, já emitiu a nota no mesmo dia, depois veio o Sampaoli, que deu uma coletiva bizarra, ele nem sabia direito o que tinha acontecido. Por que o Flamengo deixou o Sampaoli dessa coletiva, pô? Não, e o Flamengo uma nota barrou coletivas. Também, o Sampaoli. Cara, o Flamengo barrou a coletiva contra o
foi contra o Atlético Paranaense. O Flamengo não quis dar coletiva por causa de erro da arbitragem. Ah, não vai ter coletiva. Por causa de birra. E deixou o São Paulo dar uma coletiva depois do acontecimento desse. Pra falar do jogo. O jogador ser agredido pela comissão dele. Cara, foi ridículo. A diretoria do Flamengo é amadora. A diretoria do Flamengo, grandiosa em questão de conquistar títulos, trazer jogadores. Mas, cara, o amadorismo que beira a diretoria do Flamengo em relação à comunicação, como lidar com as coisas que acontecem dentro do clube, é bizarro demais. Aí hoje, daqui a pouco o Arthur vai falar, vai ter as aspas dele. Hoje o Pedro já falta no treino, alega que estava com, entre aspas, dor na região, ninguém sabe direito o que aconteceu, o Pedro faltou, já estão dizendo que o Pedro vai pedir para sair do Flamengo, ninguém sabe o que acontece, e agora há pouco sai uma nota do Globo Esporte dizendo que a situação já foi aparada, tá tudo tranquilo, amanhã Pedro volta a treinar, mas vai ter clima, irmão? Vai ter clima? Não, o cara vai querer voltar a treinar? Possível. Um jogador como o Pedro, talvez um dos principais jogadores do elenco do Flamengo. Cara, situação constrangedora, surreal o que aconteceu. Quero saber de você, Arthur, que falou pouco até agora da situação. Você com certeza deve ter coisas interessantes para falar pra gente. Não, então, obrigado por essa moral que você me deu agora. Mas, cara, você sempre traz coisas boas. A parada é a seguinte, eu acho que vale a pena a gente olhar o lado... Não olhar o lado com a ótica do Sampaoli e comissão técnica, mas olhar para eles, para esse grupo especificamente, e para o histórico deles, tá? Porque na chegada do Sampaoli no Flamengo, Vitor Sérgio Rodrigues, um excelente jornalista da TNT Esportes, postou um vídeo no YouTube com o seguinte título: Sampaoli mais Flamengo é uma junção explosiva, algo do tipo. Porque a gente conhece a carreira do Jorge Sampaoli e a forma como ele lidou com algumas situações em diversos clubes / seleções. A Argentina é um exemplo muito grande disso. O ambiente da Argentina, o vestiário da Argentina pré e durante a Copa do Mundo foi péssimo. Foi péssimo. O Sampaoli não é um treinador, e quando eu digo Sampaoli aqui, eu considero toda a comissão técnica dele, tá? Entendi. A comissão do Sampaoli não é uma comissão que em alguns momentos é flexível. É flexível, tem que ser tudo à moda dele, da maneira que ele quer, e ele não está aberto a mudanças. Isso é um jeito de lidar com as coisas, ok? Não estou aqui falando que é errado, mas é uma forma de analisar situações e que pode chegar a momentos como esse, porque junta uma comissão técnica que é minimamente flexível com um clube que tem uma diretoria amadora e frouxa. A diretoria do Flamengo é frouxa. Teve grandes conquistas, muito mais... Por favor. Só te cortando, o Marcos Braz, na hora que os jogadores vão dar o depoimento, Pedro vai pra delegacia, assim como o Pablo Fernandes vai pra delegacia, cara, o Marcos Braz foi separado. Pedro foi num carro e o Pablo foi em outro. O Marcos Braz foi junto com o Pablo. O Marcos Braz é o diretor de futebol do Flamengo. Cara, você tem que estar apoiando o seu jogador que acabou de ser agredido. A diretoria é sem noção. Pela comissão técnica que você trouxe. Cara, que isso? É umas coisas que não dá pra entender, mas continua, Arthur. Desculpa ter te cortado. Não, não tem problema. Mas o que eu ia falar é o seguinte: tem grandes títulos e tudo mais, é importante, mas muito mais por conta do acaso. Todas as decisões que partiram diretamente da diretoria do Flamengo, que o famoso tá dado aval, que o Flamengo estudou pra fazer, deram errado. Trouxe o Domenech, deu errado. Trouxe o Vitor Pereira, deu errado. Trouxe o Paulo Souza, deu errado. Quais que deram certo? Jorge Jesus, que veio por acaso. Dorival Júnior, que veio por acaso. Rogério Ceni, que veio por acaso. Todos pra tapar buraco. Ou seja, todas as decisões que partem da diretoria do Flamengo, senhor Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, não servem de nada para o clube, não agregam em nada. E outra, Jorge Sampaoli postou uma nota péssima em seu Instagram com a seguinte aspas: estou pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Irmão, desculpa, sem sacanagem, se o Maurício vir e dar um soco na cara do Vini, se o Vini dá um soco na cara do LF, se eu dou um soco na cara do Maurício, por mais que a gente seja muito amigo, é hora de você chegar e falar assim: pô, tu tá errado, cara. Tá maluco de dar um soco na cara de alguém? Como que tu vai no Instagram pra, nesse momento de crise do Flamengo, tentar ficar sendo amigo de todo mundo? Se ele ficar tentando fazer média num momento desse, ele vai ser simplesmente engolido pelo vestiário, como já estava acontecendo. Até que o Flamengo falou: ok, vamos manter o Sampaoli e vamos deixar o Pablo Fernandes ir embora. Que na minha opinião é o certo. O Vini falou que o time que o Sampaoli tá maturando, estão entendendo as ideias agora. A gente falava muito de oscilação do Flamengo e que o time não estava bem. Talvez o Flamengo, talvez não. Com certeza é o melhor momento do Flamengo na temporada. Venceu o Galo, venceu o Grêmio, tá em todas as competições, show de bola. Mas o Flamengo, ele precisa ter mais a mão firme em relação a algumas decisões, cara.
E quando eu digo isso, é em relação a elenco, em relação à comissão, em relação à comunicação, em relação a tudo. O Flamengo também não pode deixar o Pedro passar batido agora. Não pode passar a mão na cabeça dele e falar assim, ai, Pedrinho, poxa, você tomou um soco, isso é triste. Irmão, o Pedro também está errado. Óbvio que o soco não justifica, óbvio que ninguém quer que o Pedro seja agredido, tanto psicológica quanto fisicamente. Mas o Pedro está errado, o Pedro não pode ter esse ato de indisciplina que ele teve, e é uma falta de respeito com os seus superiores e também com os seus colegas de equipe. Porque a partir do momento que eu falo que eu não vou aquecer, eu acho que eu sou melhor do que alguém e tô desconsiderando os caras. Isso pra mim não existe, desculpa. Se o Zico, que é o Zico, nunca fez nenhuma atitude desse tipo no Flamengo, por que o Pedro vai fazer? Por que fulaninho vai fazer? Então acho que nesse momento de crise do Flamengo, crise entre aspas, quando nós seja uma crise tão crise assim, mas pra mim tá tudo errado. O Pedro tá errado, o Pablo Fernandes teve uma atitude canalha, o Pablo Fernandes teve uma atitude de mau caráter quando ele socou a cara do Pedro, e a diretoria do Flamengo é omissa e precisa aprender a se portar melhor nesses momentos. É isso que eu tenho pra dizer. Pô, no final, todo mundo errou, né? Cara, olha só. Errou, Pedro errou, Sampaoli errou, todo mundo errou. Aí tem uma aspa aqui interessante, ó. Pedro, atacante do Flamengo, ficou descontente com o que ouviu de Jorge Sampaoli. Provavelmente ali depois da situação, falaram que o Sampaoli fez uma rodinha ali, se reuniu com os jogadores, tentar falar. Disseram que o Sampaoli não entendeu bem o que tinha acontecido. Ele achou que tinha sido só uma discussão. Por que disso? Porque o Sampaoli tava lá fora ainda, naquela confusãozinha que rolou na entrada do vestiário, entendeu? Aí ele falou o seguinte, você é muito religioso, tem que brigar mais. Aí, segundo pessoas próximas do jogador, a fala do Jorge Sampaoli deixou o jogador abalado. Isso aqui fonte do GE, tá, galera? Cara, isso não existe, pô. Cara, isso é cena de The Office, mano. Isso é cena de The Office. Não, cara, é um telefone sem fio. Absurdo, mano. Cara, absurdo. Que é isso, cara? Que é isso? Tá ligado? E quando o LF fala da comunicação do Flamengo, realmente é muito amador em todos os quesitos, pô. Todos os quesitos. Sabe por quê? Voltando ao que o LF falou a respeito da comunicação, por que muito amadora? Porque, cara, quando... O que aconteceu? Aconteceu dentro do vestiário, ou seja, ninguém viu. Ninguém viu. Só quem viu é quem estava presente. Então, nada melhor e mais justo e mais certo do que o Flamengo, a instituição Flamengo, chegar e dar a nota. Se a instituição não dá a nota, abre espaço para muita gente falar o que quer, tá ligado? Falar o que quer. Aí já falaram, Pedro já tá saindo do Flamengo. Ah, Sampaoli vai ser demitido. Exato. Começou um bololô de notícias. E isso gera muito mais crise. Porque se o time chega e já se posiciona, a instituição chega e já se posiciona, quando o caso vem à tona, os panos quentes seriam colocados quando realmente precisavam. Só que quando os panos foram colocados, já estavam frios. Não adiantou mais de nada. Porque todas as especulações, todas as fake news já vieram à tona e todo mundo já deu. Então fica até meio difícil de acreditar no próprio Flamengo, porque se posicionou muito tarde. Entendeu? Então, tipo, é complicado demais a situação. E, obviamente, que o vestiário não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Beleza que o Pedro foi sim infantil, como o Arthur bem trouxe, ele tá errado, ele errou. A gente não tá falando aqui que o Pedro tá certo, não, ele errou. A atitude que ele teve foi uma atitude antidesportiva. Só que nada justifica ele tomar um soco na cara por conta dessa atitude. Nada mesmo. Então, eu espero que no final tudo aconteça da melhor maneira possível. O Pedro tá passando sim por uns problemas psicológicos a respeito da situação, né, que ele vem passando. A gente vê isso quando ele, no jogo contra o Grêmio, ele dá o corte no Reinaldo, bate mal, e aí, cara, ele cai ajoelhado no campo desesperado, que parecia até o Figueiredo quando perde o gol contra o Atlético Paranaense, que o time tá rebaixado. Não, o Flamengo tava ganhando. Tipo, normalmente quando o jogador que é reserva, que tá amargando a reserva, tem um lance como esse, se lamenta, pede desculpa pra quem pediu o passe e segue o jogo. Cara, ele se joga desesperado, entendeu? Então, tipo, tá passando por uma fase difícil o atacante. E a gente sabe do calibre dele, cara. É um cara que fez parte da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano passado. Então, tipo, espero que tudo no final feche bem, ocorra bem, que o Flamengo continue bem, assim como está atualmente com o Sampaoli. E se o melhor pro Pedro for sair do Flamengo, saia, entendeu? Venha para o Vasco. Cara, você vê como abre margem para muita coisa,
como você falou, que começa a sair notícias desesperadas de para os jornalistas, cada um falando uma coisa. Aí já disseram hoje que aparentemente o time estava completamente fechado com o Pedro. Isso aí é inegável, o jogador sofreu uma agressão da comissão técnica. Aí hoje, por ele ter faltado treinamento, já tem gente dizendo que o elenco não gostou muito disso, não entendeu bem legal, não entendeu legal essa parada dele faltar o treinamento, que, pô, não foi comunicado que ele ia faltar, sabe? Aí você vê a comunicação interna também, como tá falha dentro do Flamengo. Não é só a comunicação externa pra mídia, mas interna também, o jogador faltar o treino do nada, sem justificativa. Ah, a justificativa foi que tava com dor no lugar onde levou o soco. Pô, isso não existe, pô. Não existe, sabe? Então são coisas que deixam buracos e margens pra sair notícias falando o que querem pra tumultuar mais ainda o elenco que já tá tumultuado. Isso até existe, sabe? Ele poderia se questionar por isso, por mais que tenha sido migué. Só que, cara, nessas situações, uma mentirinha por parte do Flamengo não ia fazer mal. Se fala, não, o Flamengo deu folga ao jogador pelo momento que passou. Isso aí já matava qualquer argumento, qualquer burburinho, qualquer discussão, tá ligado? Mas não, vem à tona que o jogador faltou por sentir dor na região, tá ligado? Então, tipo, esses problemas são aquela bolinha de neve que tá numa ladeira, tá ligado? De uma montanha que ela vai crescendo, 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 e quando você vê, filho, já tá imensa. Não, e um problema desse, tá ligado? numa véspera de decisão de Libertadores, o jogo em casa contra o Olímpia, que pode transformar o Maracanã, que é a casa do Flamengo, um ambiente hostil pro adversário, pode acontecer de virar uma pressão ao contrário, pro próprio Flamengo, sabe? Com certeza, com certeza. Mas triste a situação, triste demais, por tudo mesmo. Fiquei horrorizado, mano. Quando eu vi, foi lançado até no grupo, né, do Resenha, eu fiquei assustado. Eu falei, não é possível, isso é mentira. Só que aí, quando eu vi também a primeira vez, achei que era mentira também. Cara, é isso. Quem mandou no grupo foi o LF, inclusive. Quando eu vi a notícia pela primeira vez, eu tava com a Rebeca aqui em casa. Eu falei, caraca, bateram no Pedro? Como assim? Aí eu ri, né? O LF mandou uma notícia dessa absurda. Eu falei, pô, o LF tá gastando, né? Agora a notícia é maluca. Aí eu falei, pô, vou clicar pra ver. Quando eu cliquei GE, Flamengo, fui lendo a notícia, falei, cara, o que tá acontecendo? Como assim o cara bateu no Pedro, pô? Tá. Absurdo. Mas... Cara,